a gente tem um governo que gasta muito, né? A conta não fecha, em vez de fazer um ajuste, ele faz o ajuste aumentando a arrecadação via aumento de imposto. E isso é de vários governos, mas esse governo em específico, ele escolheu tributar o topo da pirâmide, né? Então a gente teve aí, nos últimos anos, tributação para offshore, que antes não tinha, tributação para fundos exclusivos, aumento de IOF para previdência, para aportes pesados em previdência. E agora, né, já entrando já direto no tema da live, né, Bianca, tenho muitos investidores que eu presto consultoria aqui que estão com os cabelos em pé, né, com o projeto de lei, o 1087, tá, que, entre outras coisas, ele trata sobre um imposto de renda mínimo, né, para aquilo que a mídia convencionou de super ricos, né. Então, se tu puder entrar explicando o que é o projeto de lei 1087 para nós aí, de forma bem didática, tá? Claro. Se eu ver que for técnico demais, eu vou interrompendo aqui, pedindo alguma explicação, tá bom? Claro, vamos lá. A mídia, ainda quando ela fala do projeto de lei 1087, ela ainda puxa o gancho da isenção. Então, esse projeto realmente ele aumenta a faixa de isenção do imposto de renda para até R$5.000. A gente tem realmente aí um alívio de carga tributária para rendas até R$5.000, mas em contrapartida a gente tem o estabelecimento de uma alíquota mínima de imposto de renda. O que é isso? Na declaração de ajuste que a gente faz lá em abril, maio do ano subsequente, por exemplo, em abril, maio de 2027, a gente declara todos os rendimentos. Rendimentos isentos, rendimentos tributados exclusivamente na fonte. Então, declaramos todos os valores. Quem está habituado a receber dividendo, boa parte da sua receita é isenta, por exemplo. E a alíquota efetiva do imposto acaba sendo uma alíquota muito baixa. 1%, 2%. Às vezes nem isso. E o que esse projeto estabeleceu... Só um parênteses, aqui no mercado financeiro é a mesma coisa, né? Quanto mais private, ultra high é o cliente, mais a gente usa produtos isentos, né? Mais renda fixa isenta, né? Então, acaba tendo essa distorção, mas na verdade, na minha visão, não é uma distorção, né? Porque geralmente esse público é empresário e ele já pagou muito antes desse dinheiro ser distribuído da forma de dividendos, né? Exatamente. Então, o projeto estabelece uma alíquota mínima de 10% para quem tem uma renda acima de R$1.200.000. Tá? Então, independente se essa renda for composta de rendas isentas, tributadas exclusivamente na fonte, eu preciso olhar todos os meus rendimentos e verificar qual foi a minha alíquota efetiva do imposto que eu já paguei nas minhas retenções, nas minhas antecipações e no carnê-leão ali que eu realmente preciso pagar pelas rendas tributáveis. Se tudo isso não chegar a 10%, eu preciso fazer um complemento de pagamento de imposto para atingir a alíquota mínima. Então, não é exatamente uma tributação de dividendos, é o estabelecimento de uma alíquota mínima de imposto de renda, que ela começa, para quem recebe de R$600.000 até R$1.200.000, a gente tem uma alíquota progressiva, tem que fazer o cálculo para verificar qual é a alíquota, você pega todos os rendimentos, se subtrai R$60.000, chega numa alíquota, subtrai 10 o número 10 e ali vai ser a alíquota efetiva. Ela vai variar de 2% a até 10% e acima de R$1.200.000 é 10%. Porque os dividendos, né, ficou a questão mais polêmica, porque a gente tem, realmente, é o maior volume de rendas isentas que a gente tem, e o projeto de lei estabelece uma regra de retenção do imposto. Então, quando o dividendo é pago para uma pessoa física acima de R$50.000, a empresa já deve fazer uma retenção de 10%, que vai ser uma antecipação do imposto que vai ser calculado lá na declaração de ajuste. Então, se com todas as minhas retenções, lá na declaração de ajuste, a minha alíquota ficar superior a 10%, eu vou ter direito a uma restituição. Mas esse pagamento realmente são antecipações do imposto, desse imposto de alíquota mínima que vai ser devido lá na declaração de ajuste. Eu estou aqui no front, no dia a dia, aqui com os investidores, né? Então o pessoal começa a me perguntar muitas coisas, né? Então, tem um investidor que ele vendeu uma participação societária da empresa dele e ele está recebendo parcelado, tá? O lucro que ele tem nessa operação, né?
passa de 50 mil mês, né, a parcela que ele recebe. Isso também entra na base de cálculo, ou como ele já pagou o ganho de capital, fica imune nessa retenção e nessa alíquota mínima? Entendi teu ponto. No teu caso, esse teu cliente é a pessoa jurídica que Não, ele é vendeu, o sócio que vendeu as cotas dele, tá? E ele está daí ele recebendo tributa só o ganho de capital. só o ganho de capital, porque ele é Já, maior que os 10%, né? O 15 é maior que 10, né? e aí o ganho de capital tem previsão expressa no projeto que tu pagou o ganho de capital, tu não, essa renda não volta de novo para computar essa renda total com a alíquota mínima dos 10%. Então, isso realmente fica fora. Tu paga o ganho de capital e não oferece novamente a qualquer tipo de tributação. Tá, não, perfeito. Outra dúvida que vem surgindo, tá? Os clientes, os investidores que têm offshore, tá? Então, eles já têm uma empresa no exterior para fazer os seus investimentos, usam esse veículo lá fora. Então, até um tempo atrás, isso era isento, né? Só recolhia quando trazia algum lucro de volta. Agora, todo ano, né, é feito um balanço, é apurado o lucro, e sobre esse lucro é pago 15%. Então, ele tinha lá no final de 24, 1 milhão, no final de 25, 1 milhão e 100, na declaração de ajuste vai pagar 15% sobre 100 mil dólares ali, né? O excedente disso entra como receita para a base de cálculo ou vale a mesma regra do que a gente falou antes ali? E esse imposto, os 15%, eles vão computar o cálculo da tua alíquota mínima. Então, Entendi. assim, ele computa a tua regra de rendimento, mas ele já foi tributado e esses 15%, eles vão servir para compor toda a tua alíquota mínima. Se tu Perfeito. não chegar, se mesmo com esses 15% que já foi tributado, se as tuas outras rendas não chegarem até 10%, tu vai ter que realmente recolher mais uma DARF para compor o valor. Mas não é feita uma tributação adicional em cima desse valor. Esses 15% realmente eles vão servir como... Para reduzir, na verdade, até Para não que tu reduzir. paga no restante da receita, né? Exatamente.